Vamos pensar aí na história aí da fisioterapia. A gente hoje tem uma visão, uma realidade, o aluno de hoje. Eu não sei você, Cris, eu comecei a estudar em 1997. Eu entrei na fisioterapia em 1997. Então, na tua visão, Thiago, para depois a Cris comentar e o Caio falar também. O Caio ainda tem uma experiência menor, mas ele já tem diferença da tua realidade, Caio, da tua época para hoje. Que era hoje, que era a graduação da fisioterapia na tua visão, da tua época, há 20 anos atrás, e o que é hoje, desde o ensino até o mercado de trabalho? Quais as principais diferenças que você vê daquela época para hoje? Vamos lá. Eu acho que lá atrás, se você começou em 97, comecei em 98. E até 2001, a gente passou lá estudando e eu sentia não, né? Hoje eu consigo perceber, né? Uma coisa, vamos falar, mais segmentada no sentido do que eu vou começar falando por que eu escolhi a fisioterapia. Eu gostava de joelho, que eu queria mexer com o joelho, eu pensava sempre numa articulação. Então eu falei, não, e eu tinha com isso, e eu vou trabalhar com isso, né? E quando eu comecei a estudar, e aí era uma coisa muito segmentada dentro, por exemplo, da ortopedia, né? Falar de joelho, assim, vou atender um paciente de joelho, eu não tinha aquela questão na minha cabeça e o resto. Então, hoje, olhando para trás, e o que tinha de melhor lá atrás, era isso, beleza, né? Mas eu acho que num outro conceito, nas outras matérias, era uma coisa muito separada. Era tudo junto, mas ao mesmo tempo era muito separado. Parece que as coisas não se falavam, não se conversavam, não se interagiam dentro de uma integralização de coisas, né? Para a gente poder fazer uma discussão mais da integralidade, mais do corpo, mais do global, e ter uma vista um pouco maior, uma vista mais ampla, um ponto de vista 360 do paciente. A gente era muito sintomático, vamos dizer assim. Eu acho que a fisioterapia ela passou por isso, e foi importante passar por isso. Porque se a gente não tivesse passado por isso, talvez a gente estaria passando hoje ainda, tá? Talvez a gente não tivesse dado o próximo passo, que eu acho que isso é natural das coisas. E eu aprendi essa questão muito de fechar no segmento e não conseguir fazer uma leitura de uma biomecânica mais integralizada. Não porque eu gosto de ortopedia, porque a minha melhor nota foi em respiratória, né? Olha que loucura. Minha melhor nota de estágio, falei, cara, não acredito, né? Mas não é isso que eu quero fazer. Tive um baita no professor Paulo Saad, top de linha, uma das melhores, né? Sueli também. Só que até então não era isso que eu queria para mim. Enfim, passando isso, então o que eu vejo hoje em relação a isso? A comunicação entre o conteúdo e a visão muito mais de pontos de vista diferentes de uma mesma situação, você consegue correlacionar, né, um sistema para poder gerar um diagnóstico um pouco mais completo. Não estou falando que é isso ou aquilo, mas eu estou falando que você abre um pouco mais o leque para conseguir discutir questões ambientais, né, questões estruturais, questões do dia a dia. Eu acho que a gente não tinha essa visão um pouco mais biopsico, a gente tinha uma visão muito mais queixosa, né? Então a gente não conseguia muito abrir o campo para outras coisas. Mas enfim, acho que tudo tem o seu tempo. E aí, em relação ao mercado de trabalho, o que eu tentava reproduzir? Eu tentava reproduzir o que eu aprendia, né? Dentro do dia a dia, falava que não tinha respostas, lógico que tinha muitas respostas dentro do mercado de trabalho, mas ainda comparado com hoje, eu acho que um dos maiores diferenciais que eu vejo de antes para hoje é a comunicação e o acolhimento com os pacientes no momento de sofrimento, porque até então, pela falta de, sei lá, de jeito de lidar com a situação, eu vejo que o processo de comunicação ele melhorou muito para você justificar através da evolução dos estudos e pesquisas dentro da fisioterapia, para você se mostrar um pouco mais preparado,
para você vender um produto através da informação e através do que tem de melhor neste momento. E a gente vê que o Brasil cresceu muito e virou referência também em pesquisas voltadas para a fisioterapia. E isso contribuiu muito para o meio clínico e ajuda, né, a gente ter essa, vamos dizer assim, essa segurança. E cada dia que eu avalio um paciente hoje, é lógico que eu lembro lá atrás, vestido de branco, bonitinho, com cintinho branco, camisa para dentro, sapato, né, do Jacinto Figueira Júnior, parecendo um pai de santo. Mas, cara, a gente tinha, era o melhor que a gente tinha para dar. E era aquela coisa, falou, putz, é um menino ainda, tal. Várias pessoas passam por isso. Mas hoje, quando eu saio de uma consulta, eu saio, assim, eu peço a permissão e eu saio da minha consulta realizado porque eu consegui passar o que eu tenho de melhor, que é dar esperança e conseguir, através da experiência, ajudar as pessoas pelo processo de comunicação. Cris, e aí, você é de quando? Vai ter que contar, não vai ter jeito. Eu tô batendo aí com vocês. Eu entrei em 99 também. O que eu percebi, o Thiago falou bastante essa questão da comunicação. Eu achei que mudou muito. Acho que a visão, a mudança da visão analítica para uma visão global aí na parte de avaliação, na parte de tratamento, né? Muito o conceito de cadeias, da necessidade de avaliação do paciente como um todo. Eu acho que isso mudou bastante, né? Então, antes a gente tinha uma visão mais fragmentada, né, na avaliação do paciente. Eu acho que agora é uma coisa mais global. A gente sabe que, às vezes, uma disfunção da ATM está levando ao problema que o paciente tem lá no joelho, né, por exemplo. E uma coisa também que a gente tem que se preparar é para o surgimento de novas disciplinas, né? Que nem na minha época estava começando fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, que depois virou fisioterapia em saúde da mulher, e que hoje é fisioterapia pélvica, que não é só a fisioterapia na saúde da mulher, mas a fisioterapia na saúde da mulher e do homem, a fisioterapia pélvica, né? E agora com essa aprovação aí do conselho de técnicas alternativas, como, por exemplo, a fitoterapia, a acupuntura, a aurículo, provavelmente essas matérias vão entrar ali na graduação para ter pelo menos uma visão do que cada uma é. Então, eu acho que isso é coisa que tende a entrar na graduação. Eu comento com os alunos que ergonomia, por exemplo, não tinha, era uma disciplina que fazia parte da fisioterapia do trabalho, mas que hoje é uma disciplina separada. A gente tem um semestre só de ergonomia, né? Então, eu acho que a evolução, a necessidade, né, e os novos tempos vão trazendo também a necessidade de novas disciplinas, de novos conceitos. Isso aí, muito bom. Ô Caio, hoje você já tem aí estagiários, né, que vão aí bater na porta e pedir para poder trabalhar com você, para te ver trabalhar. O que você acha hoje da tua época aí? Não faz tanto tempo assim, mas já deu um tempinho. O que você percebe de diferença hoje de como que é o comportamento deles, o estudo, disciplina pro que você fez? Então, Bruno, aparentemente, assim, o que eu percebo, né? Os estagiários que estão vindo aqui, um está em formação de osteopatia, né? Então você consegue perceber nele uma iniciativa diferente. Parece que não se sentir preparado, mas parece que há nele uma confiança maior. Talvez por ele mensalmente botar a mão em alguém, realizar técnicas diferentes e começar a ver resultados, enfim, um pouco fora daquela caixinha que ele ouve no dia a dia do estágio da faculdade ou da faculdade, né? Eu vi bastante experiência clínica com outros fisioterapeutas que mensalmente vão dar aula para ele na formação, enfim, talvez isso seja uma coisa que motive ele, e quando ele chega aqui no ambiente onde ele vê alguém que dá para ele carta branca para ele colocar em prática, talvez isso
gere um certo engajamento nele, então você consegue perceber uma facilidade maior de lidar com o paciente, efetuar uma técnica e etc. Né? E eu tenho uma outra que não, que ela não tem outra pós-graduação, ela fez uma formação em uma outra universidade, e aí você vê uma certa diferença, né, na questão de engajamento, de questão de proatividade, de questão de domínio, né, enfim. Então, assim, na minha opinião, o que eu percebo de diferença não é nem a questão da escola, da universidade que se formou. O que eu percebo é assim, o que eles estão fazendo além da universidade. Para mim, isso foi o que me identificou mais. O que eles estão fazendo além da universidade. Né? Então, por exemplo, tem como orientador de estágio um professor da escola de formação que ele está fazendo pós-graduação. Então, assim, ele está com alguém ali todos os dias batendo martelo sobre integralidade, pensar no geral, sistêmica, enfim, estimulando ele a sair da caixinha. E a outra não teve isso, a outra teve uma questão mais quadrada, mas talvez eu nem vejo tanta diferença de quando eu me formei, para te falar a verdade, né? E aí, assim, essa diferença que eu vejo, não nem pela universidade, eu acho que o buscar, o ir além, para pensar assim, olha, beleza, eu estou me formando aqui na faculdade, legal, mas eu posso ir além. Pô, o menino que está comigo aqui, ele já fez 3 ou 4 cursos, cara, de fim de semana, entendeu? Ele fez assim, não, fiz bandagem, fiz de ventosa, fiz de liberação miofascial. Eu falei, caramba, né? Então você vê nisso, esse ir além, né? Que eu acho que, na minha opinião, assim, esse para mim é o diferencial, né? Então, Legal. eu tô vendo, pelo que eu tô percebendo, assim, eu tô vendo que dentro da universidade, por exemplo, tem gente lá dentro, aqui é legal, né? Se formar aqui é legal, mas tem mais coisa, né? Tem mais coisa, dá para você ir além, né? Eu acho que ter esse tipo de profissional dentro da universidade é fundamental, né? Nos estágios, né? Então, para mim, assim, é a única diferença que eu notei, para te falar a verdade. Vai lá, Thiago. Completando um pouco o que o Caio falou, eu acho que a Cris, vamos ver se ela concorda comigo também. Mas o aluno, que ele procura um estágio, quanto mais cedo ele procura, eu acho que mais ele vai ganhando o processo, acho que de conseguir juntar as ideias e conseguir trazer as suas dúvidas e conseguir se destacar em algum momento, assim, dentro da sua formação. Porque eu acho que ele passa o perrengue mais cedo. Eu acho que ele quebra a cabeça, eu acho que ele quebra algumas coisas que ele tinha como crença que talvez ele vê de uma forma diferente. Não estou falando que tem um caminho certo ou um caminho errado, mas eu falo que é um processo onde a universidade ela vai ser muito importante dentro da formação, por isso que tem que chamar graduação, porque depois que você vai para a pós-graduação, obviamente que vem depois da sua maturidade dentro da graduação, e se nesse meio do caminho você consegue juntar uma experiência clínica de atendimento, se é isso que você quer, e passando por vários locais, para você, porque você não pode passar por um local e ter uma visão de um ponto de vista, né? Mas acho que isso era só para completar. Eu acho que lá dentro ele tem um olhar um pouco diferente, porque quanto mais cedo a gente passa por isso, acho que as quedas aí, acho que os tapas na cara, porque assim, é muito difícil para assim, sabia que você tem que juntar anatomia, uma fisiologia, uma biomecânica, uma cinesiologia, para ele ainda são matérias separadas. Então eu acho que isso faz parte do jogo, mas ele vai entendendo o processo de organizar a rotina e as ideias de como juntar tudo isso no momento de que ele tá acontecendo tudo na vida dele. Ele está estudando, está fazendo prova, está trabalhando, né?